E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou trazendo para vocês a terceira parte da nova classificação das doenças periodontais feita pela AAP nesse ano de 2018. Então é uma classificação bem recente, agora que o pessoal está começando a estudar ela, está começando a entender ela de uma maneira melhor. E eu estou trazendo essa série de vídeos aqui, para facilitar o teu estudo e te ajudar aí, Porque esse é um tema que com certeza vai ser muito cobrado nas provas de concurso, também nas provas de faculdade. Então eu acho que aos pouquinhos a classificação de 99, que envolve a periodontite crônica, que envolve a periodontite agressiva, essa classificação aos poucos vai ser deixada de lado. Então, esse vídeo aqui, ele já teve duas partes, a parte 1 e a parte 2. Eu recomendo, se você não tem assistido, nenhum desses dois vídeos, que você vá e assista, porque eles são essenciais para te entender essa parte 3 da classificação das doenças periodontais. E os links para esses dois vídeos vão estar na descrição para te assistir. Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando das outras condições que afetam o periodonto, que é a última parte da classificação das doenças periodontais. Depois eu vou estar falando aí de toda a classificação das doenças periimplantares. Tu pode estar achando que esse vídeo vai dar muito longo, porque eu vou falar de uma classificação inteira das doenças periimplantares, mas ela é bem mais simples do que a classificação das doenças periodontais. E como eu já falei nas outras duas aulas, na parte 1 e na parte 2, eu resumi um artigo de 360 páginas da AP falando só sobre essa classificação, eu resumi nesses 3 vídeos. Então, essa última parte do conteúdo, vou tentar dar uma resumida legal para vocês, para que fique bem mastigadinho, vocês consigam entender as coisas de uma maneira mais clara. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, assim tu ficar por dentro dos outros vídeos, das outras aulas que eu pretendo trazer por aqui. Tenho muito conteúdo bom planejado para trazer para esse canal, tá pessoal? Então se inscreve, se tu tiver alguma dúvida deixa nos comentários ou me envia no Instagram que eu leio e respondo tudo. E só lembrando, que se tu quiser baixar os slides dessa aula aqui e de todas as outras aulas que eu já produzi aqui pro YouTube, são mais de 20, tá? É só tu clicar no link da descrição. Bom, na parte 1 e na parte 2 a gente viu que as doenças e condições periodontais são divididas em 3 grandes grupos. A saúde periodontal, condições e doenças gengivais, as periodontites propriamente ditas e as outras condições que afetam o periodonto. Eu vou estar falando nesse vídeo aqui das outras condições que afetam o periodonto, que vai ser o último grande grupo da classificação das doenças periodontais, e depois a gente vai aí para a classificação das doenças periimplantares, que, como eu disse, é dividida de uma maneira bem mais simples. Então as outras condições que afetam o periodonto se dividem em 5 grupos. As manifestações periodontais de doenças sistêmicas, os abscessos periodontais e lesões endoperiodontais, que são aquelas lesões endopério, as condições e deformidades mucogengivais, as forças oclusais traumáticas e os fatores relacionados com dentes e próteses. E claro, agora a gente vai falar de cada um desses 5 tópicos, tu vai ver que cada um deles tem mais divisões. Mas vamos lá então, começando pelas manifestações periodontais das doenças sistêmicas. Então as manifestações periodontais de doenças sistêmicas, elas vão ser nada menos do que desordens sistêmicas, problemas sistêmicos que podem causar perda dos tecidos de suporte dos dentes. E elas se dividem em 2 grupos. As neoplasias e outras desordens que podem afetar os tecidos periodontais. Então, as principais neoplasias que são citadas nos artigos da AP vão ser o carcinoma oral de células escamosas, os tumores odontogênicos e outras neoplasias primárias dos tecidos periodontais. Então, esses tumores eles podem aí causar a perda de inserção de osso e ligamento do dente. O artigo cita, nas outras desordens que podem afetar os tecidos periodontais, o artigo fala de granulomatose com poliangite, histiocitose de células de Langerhans, granulomas de células gigantes e a esclerose sistêmica, que é o que tu tem aí na foto desse slide, a esclerodermia. É até difícil de falar esse nome, mas essa vai ser mais uma desordem aí sistêmica, que pode afetar o periodonto negativamente. Então essa parte aqui é tranquila. Não tem muita subdivisão, é algo fácil e simples de entender. Então vamos agora para o segundo grupo das outras condições que afetam o periodonto, os abscessos periodontais e lesões endoperiodontais. Esse grupo é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil aí da gente entender, mas vamos lá. Então vou começar falando dos abscessos periodontais. Os abscessos periodontais eles vão ser um acúmulo de pus
na parede gengival da bolsa periodontal. Esse acúmulo de pus vai destruir os tecidos que estão ali em torno do dente. Então, o primeiro passo no desenvolvimento do abscesso periodontal é uma invasão bacteriana que acontece nos tecidos moles que estão em volta da bolsa periodontal. Então, essa infecção bacteriana ela desenvolve um processo inflamatório que vai atrair os neutrófilos e vai atrair outras células do sistema imune que vão originar o pus. Eu não sei se tu lembra lá da imunologia, que foi uma matéria que eu pelo menos tive na segunda fase, mas o pus nada mais é do que células do tecido imune que estão mortas ali naquela região. Então, esse processo inflamatório atrai células do sistema imune, principalmente neutrófilos, que acabam tentando combater a infecção, mas acabam morrendo ali, de alguma maneira, e daí elas originam o pus. Mas os abscessos periodontais vão se dividir de acordo com os fatores etiológicos. Então, eles se dividem em dois grupos. O abscesso periodontal em paciente com periodontite e o abscesso periodontal em paciente sem periodontite. Então agora a gente vai ver cada um desses grupos de abscesso periodontal e depois a gente vai falar aí das lesões endopério. E começando pelo abscesso periodontal em paciente com periodontite, ele se divide em exacerbação aguda e após o tratamento. Então, o abscesso periodontal em paciente com periodontite pode ocorrer nessas duas situações. Em pacientes não tratados ou que não responderam à terapia periodontal, ou ele pode aparecer depois do tratamento, depois de uma raspagem ou depois de uma cirurgia e da aplicação de medicação também. E chegamos agora então no abscesso periodontal em paciente sem periodontite. Ele pode ocorrer por várias razões, como a impactação de corpos estranhos, além do tecido gengival, como fio dental, elástico ortodôntico, palito de dente. Esse abscesso também pode acontecer por causa de hábitos deletérios como a onicofagia. A onicofagia é aquele hábito, aquele vício de roer as unhas. Também pode acontecer por causa de fatores ortodônticos, crescimento gengival e alterações da superfície radicular. E também por causa de dano radicular severo ou reabsorção radicular externa. Então essas são as principais razões aí da gente ter esse abscesso periodontal em paciente sem periodontite. O abscesso periodontal em paciente com periodontite, ele geralmente ocorre porque a gente já tem uma infecção em desenvolvimento, Daí, como a gente viu, essa infecção em desenvolvimento, ela pode evoluir para dois casos, onde a gente tem a exacerbação aguda desse problema e também após o tratamento, quando se tenta tratar esse problema de alguma maneira e acaba não dando certo. Mas o abscesso periodontal em pacientes sem periodontite ele já ocorre por causas bem diferentes aí, do que a presença bacteriana. E os principais sintomas desse tipo de abscesso vão ser a perda óssea, a dor, a ausência de vitalidade, a mobilidade dental, a fístula e a supuração. Fístula e supuração aí são bem característicos de abscesso. E agora a gente vai falar um pouquinho das lesões endopério. Mas antes eu queria fazer tu se situar aqui onde a gente está nessa aula, porque é tanto subgrupo, tanta coisa para a gente ver, que às vezes acaba confundindo um pouquinho. Mas então a gente está no terceiro grande grupo das doenças periodontais, que são as outras condições que afetam o periodonto. A gente já vê as manifestações periodontais de doenças sistêmicas, que é o primeiro grupo, dessa parte da classificação. E a gente já viu os abscessos periodontais e agora a gente vai ver as lesões endoperiodontais, que são as famosas lesões endopério. Então a lesão endopério ela é uma doença, uma infecção bacteriana que vai envolver a polpa do dente e os tecidos periodontais ao mesmo tempo. Então a gente vai ter esses dois tipos de infecção nas lesões endopério, o que faz com que essa infecção seja um pouco mais grave, e ela pode se dividir em aguda ou crônica. E os principais sintomas da lesão endopério vão ser bolsas periodontais profundas, que vão até o ápice radicular, e por causa disso o teste de vitalidade ele é negativo. A gente também vai ter perda óssea radiográfica na região apical ou na região de furca. A gente vai ter dor espontânea, a palpação e a percussão. E a gente também vai ter a presença do pus, da mobilidade dental, da fístula e de alterações de cor na coroa do dente. Então esses são os principais sintomas das lesões endopério. E as lesões endopério, claro, elas se dividem também em vários grupos. Então a gente vai ter a lesão endopério com dano radicular, a lesão endopério em paciente com periodontite e a lesão endopério em paciente sem periodontite. Pelo menos nessa classificação da lesão endopério ela é parecida com a classificação dos abscessos e daí fica mais fácil aí pra gente gravar. Mas vamos agora falar aí de cada uma dessas divisões.
Mas então, a gente vai ter a lesão endopério com dano radicular, que ela vai acontecer principalmente nessa infecção que vai comunicar o tecido pulpar do dente com o tecido periodontal. Ela vai acontecer principalmente por causa de uma fratura radicular, por causa de uma perfuração do canal radicular e por causa também da reabsorção radicular externa. Então, todas essas três coisas, elas podem aí acabar causando esse tipo de lesão. E também a gente vai ter as lesões endopério em pacientes com e sem periodontite. Em ambos os casos, em paciente com ou sem periodontite, essa lesão endopério ela vai se dividir em 3 graus. O grau 1, o grau 2 e o grau 3. E esses graus vão variar aí de acordo com a gravidade, né, dessa lesão endopério. Então, na lesão endoperiodontal em paciente com periodontite, o grau 1 vai ser característico, né, de bolsa periodontal estreita e profunda na raiz do dente. O grau 2 vai ser característico de bolsa periodontal larga e profunda na raiz do dente. E o grau 3 vão ser várias bolsas periodontais, vão ser mais de uma bolsa periodontal. E essas bolsas vão ser profundas, né, em 2 ou mais raízes. Então a gente também vai ter a lesão endoperiodontal em pacientes sem periodontite, como a gente já viu. E essa divisão em graus vai ser exatamente igual à lesão endoperiodontal em pacientes com periodontite. E por causa disso eu não vou nem repetir essa classificação, a gente já vai aí para o próximo grupo, que vão ser as condições e deformidades mucogengivais. Então essa parte da classificação para mim é a parte mais complicada de toda a aula, tá? Ela é referente às condições da gengiva e às deformidades, né, que o tecido mucogengival pode apresentar. Então, para classificar, né, todas essas condições, a gente tem que avaliar o tipo, o fenótipo gengival. Antigamente, né, esse fenótipo gengival, antigamente há pouco tempo atrás, porque mudou a classificação agora, mas antigamente esse tipo de coisa era chamada de biotipo gengival, mas eles acabaram trocando o nome para fenótipo gengival. E a AP facilitou aí, né, a determinação do fenótipo gengival. Então, para te descobrir, né, para te determinar o fenótipo gengival, eles passaram um método bem simples. Se tu sondar a gengiva do paciente e tu conseguir ver a sonda, o fenótipo do paciente é fino. E se a sonda não for visível, o fenótipo é espesso. Então é muito importante tu determinar, né, o tipo de fenótipo do paciente, principalmente antes de tu fazer um implante, porque o tipo de fenótipo gengival dele, se for fino, não é muito favorável, né, para o estabelecimento do implante. E além do fenótipo gengival influenciar também nos implantes, a recessão gengival também é influenciada pelo fenótipo. Então várias outras coisas aí tem que ser avaliada, né, junto com o tipo gengival. Mas então as condições e deformidades mucogengivais se dividem em 2. A condição mucogengival na presença de recessões gengivais e a condição mucogengival na ausência de recessões gengivais. E o artigo, logo depois que ele passa essa divisão, ele fala aí da classificação das recessões gengivais. Então a recessão gengival é uma migração apical, né, da margem gengival. Isso é causada por várias condições e várias patologias diferentes. Então, as recessões gengivais, elas foram classificadas aí de uma maneira um pouco diferente. Então, a gente vai ter as recessões tipo 1, sem a perda de inserção interproximal, e a junção cemento-esmalte interproximal, ela não é detectável clinicamente na mesial ou na distal. A gente também vai ter a recessão gengival tipo 2, a RT2, que vai ser uma perda de inserção interproximal com distância da junção cemento-esmalte ao fundo da bolsa periodontal. Essa distância vai ser menor ou igual à perda de inserção vestibular. E por último, a recessão tipo 3, ela vai ser a perda de inserção interproximal com distância da junção cemento-esmalte ao fundo da bolsa periodontal maior que a perda de inserção vestibular. Então, na recessão tipo 1, a junção cemento-esmalte não é detectável clinicamente nas interproximais. Na recessão tipo 2, a distância da junção cemento-esmalte ao fundo da bolsa vai ser menor ou igual à perda de inserção vestibular. E na recessão tipo 3, essa distância da junção cemento-esmalte com o fundo da bolsa periodontal vai ser maior que a perda de inserção vestibular. E daí também as recessões gengivais elas vão ser classificadas de acordo com a presença de um degrau radicular. Então a condição da raiz, né, ela deve ser considerada de acordo com a presença ou não de uma concavidade na superfície da raiz.
Então essa classificação vai ser dividida em classe positiva, né, que vai ser quando a gente tiver, né, um degrau cervical maior que meio milímetro, ou vai ser também classe negativa, que vai ocorrer, né, na ausência do degrau cervical maior que meio milímetro. Então, em um dos casos a gente vai ter esse degrau cervical, e no outro a gente não vai ter. É muito importante, tá, pessoal? A determinação do fenótipo gengival. Também é muito importante a classificação das recessões gengivais, né? Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E também da presença desse degrau, porque isso tudo vai meio que guiar, né, o tratamento aí das recessões. Então tá até aqui escrito no artigo em inglês, eu vou ler aqui para vocês, que essa nova classificação das recessões gengivais, elas combinam parâmetros clínicos, incluindo o fenótipo gengival e características da raiz exposta. Então, né, de agora em diante é assim que vai funcionar a classificação das recessões gengivais. E a gente também vai ter a condição mucogengival na ausência de recessões gengivais. Então ele fala aí de um fenótipo gengival fino, né, e a presença de uma faixa estreita de mucosa queratinizada que vai ser suficiente para manter a saúde periodontal. Então agora, pessoal, a gente vai para o quarto grupo das outras condições que afetam o periodonto. Esse quarto grupo vai falar das forças oclusais traumáticas. Então, na classificação de antes, esse tipo de força era chamada de força oclusal excessiva. E hoje a gente já sabe que essas forças oclusais, elas não causam recessão gengival, mas ainda está em estudo aí se elas influenciam ou não na perda de inserção periodontal. E elas se dividem em 3 grupos: o trauma oclusal primário, o trauma oclusal secundário e as forças ortodônticas. O trauma oclusal primário vai ser aquele que vai acontecer em dentes com suporte periodontal normal. O trauma oclusal secundário vai acontecer em dentes com suporte periodontal reduzido. E as forças ortodônticas, né, são aquelas resultantes de tratamento ortodôntico, do uso do aparelho. E a gente sabe que essas forças aí, se elas não forem aplicadas da maneira certa, elas podem causar aí alguns prejuízos para o paciente, né, como reabsorção radicular, desordens pulpares, recessão da gengiva e até perda óssea. E para que isso não aconteça, né, o controle da placa é muito importante. E por último, para a gente finalizar a classificação das doenças periodontais, pessoal, a gente vai ter os fatores relacionados aos dentes e às próteses. Então, esses fatores relacionados aos dentes e às próteses vão se dividir em fatores locais relacionados ao dente, que podem modificar ou predispor as doenças gengivais induzidas pelo biofilme e pela periodontite. Então essa frase parece algo super complicado, né? Uma frase muito comprida e tudo mais, mas ela quer dizer que esses fatores locais, elas vão influenciar, né, ali o jeito que as bactérias da periodontite agem em certo local, ou eles vão aumentar as chances, né, da pessoa ter a periodontite. Então os principais fatores locais que podem fazer isso vão ser os fatores anatômicos do dente. Então a gente tem dentes, né, que tem uma anatomia mais favorável para acúmulo de placa, fraturas radiculares, principalmente as fraturas radiculares cervicais, a reabsorção cervical e a dilaceração cementária, e a erupção passiva alterada. Isso também parece algo super complicado, mas é bem tranquilo, tá, pessoal? Porque a erupção passiva alterada ela vai acontecer quando a gente tem uma parte da gengiva que cobre uma boa porção da coroa. Isso faz com que o dente pareça curto, né? Mas essa condição ela pode levar à formação de falsas bolsas periodontais e problemas estéticos. E claro, né, para resolver isso está indicada aí a gengivoplastia, a gengivectomia, então é preciso realizar aí o tratamento periodontal cirúrgico dessas condições quando elas estão presentes. E por último, a gente vai ter os fatores locais relacionados à prótese dental. Então esses fatores locais, eles nada mais são do que fatores, né, coisas aí relacionadas à prótese, a restaurações, que vão facilitar o acúmulo do biofilme, vão dificultar a higienização do paciente. Eles se dividem em 3 principais fatores: as margens de restaurações que invadem a distância biológica. Então, quando a gente tem uma restauração que invade ali a distância biológica, né, o espaço biológico, isso vai levar a uma inflamação muito grande da gengiva, vai levar a um acúmulo de placa. Isso vai fazer com que a gente tenha, né, a perda dos tecidos de suporte. E também a gente vai ter procedimentos clínicos relacionados à confecção de restaurações indiretas que podem causar, né, esse problema no controle de placa, e também reações de alergia aos materiais odontológicos.
Mas então, pessoal, a gente finalizou a classificação das doenças periodontais, tá? Nessas 3 aulas a gente viu todos os 3 grandes grupos dessa nova classificação. Então, aqui, nesse vídeo, a gente já viu todas as outras condições que afetam o periodonto. E agora a gente vai para a última parte dessa aula aqui, onde eu vou falar dessa nova classificação das doenças periimplantares. Então, essa nova classificação das doenças periimplantares, como tu pode ver nessa tabela, ela se divide em 4. Na saúde periimplantar, na mucosite periimplantar, na periimplantite e na deficiência nos tecidos periimplantares. Então, as doenças periimplantares, elas vão ser problemas, patologias que vão afetar os tecidos de suporte que vão estar em torno dos implantes. E o artigo, ele destaca, ele diz que é muito importante o controle radiográfico, o controle clínico do dentista antes, durante e depois o tratamento com os implantes. Mas então a gente tem 4 classificações, 4 subdivisões dessas doenças periimplantares, e agora a gente vai começar falando o que é definido, o que é aceitável como saúde periimplantar. Então a saúde periimplantar nada mais é do que a ausência de sinais clínicos da inflamação, a gente não vai ter sangramento, a gente não vai ter supuração depois da sondagem. Sem falar que a gente não vai ter um aumento dessa profundidade de sondagem em relação aos outros exames prévios, que eu falei antes, que o dentista tem que fazer. E a gente também não vai ter perda óssea. E essa saúde periimplantar, todas essas características que eu falei, é o que se busca depois de um tratamento com implantes. E agora também a gente vai ter a mucosite periimplantar, e agora também a gente vai ter a presença da mucosite periimplantar. A mucosite periimplantar vai ser o início do aparecimento dos problemas caso algo dê errado com o tratamento com implantes. E os principais sinais clínicos da mucosite periimplantar vão ser a presença de sangramento ou supuração à sondagem, mas sem aumento da profundidade de sondagem, se for comparado com os exames prévios, E também a gente ainda não vai ter a presença de perda óssea. Então, tanto no quadro clínico de saúde periimplantar, quanto no quadro clínico de mucosite, a gente não vai ter perda óssea. Isso é muito importante ter em mente, porque com certeza vai ser cobrado aí em tudo que é prova de concurso. E agora a gente tem a periimplantite. A periimplantite é como se fosse uma doença periodontal que acontece nos implantes. Então a periimplantite, ela costuma ter um desenvolvimento mais rápido do que o da periodontite. Não sei se tu já chegou a estudar implanto, mas quando a gente faz o tratamento com implantes, o ligamento periodontal, ele muda a direção das fibras, as fibras elas não se restabelecem do mesmo jeito, que as fibras naturais estavam estabelecidas. Isso facilita, o aparecimento de infecções e outros problemas. Isso também faz com que o desenvolvimento da periimplantite seja mais rápido do que o da periodontite. E os principais sinais clínicos da periimplantite vão ser a presença de sangramento, ou supuração depois da sondagem, com aumento da profundidade de sondagem em relação aos outros exames e presença de perda óssea. Então, o que vai diferenciar a mucosite da periimplantite vai ser que na mucosite a gente não tem aumento da profundidade de sondagem, nem aumento da perda óssea, e na periimplantite esses 2 sinais, essas 2 características, elas vão estar presentes. E se a gente quiser fazer uma avaliação da periimplantite, mas a gente não tem um grau para comparar, a gente foi meio preguiçoso, não fez os exames prévios, não fez aqueles exames que eram necessários anteriormente, ou por alguma razão não foi possível fazer esses exames, mas daí os padrões de comparação que a gente tem que estabelecer para caracterizar essa periimplantite vão ser a presença de sangramento ou supuração, uma profundidade de sondagem maior ou igual que 6 mm, que já é um quadro bem avançado, e um nível ósseo de 3 mm ou mais apical a porção mais coronária do implante. E por último, pessoal, chegando no final desse vídeo aqui, a gente vai ter as deficiências nos tecidos periimplantares moles e duros. Então, essas deficiências nos tecidos periimplantares moles e duros, elas vão estar relacionadas à condição clínica do paciente antes, durante e depois da colocação dos implantes, e vai ser a única parte dessa classificação das periimplantites que vai ter subdivisões. Então, essas deficiências elas vão se dividir em dimensão diminuída do processo alveolar, do rebordo alveolar, recessão da mucosa periimplantar, ausência da mucosa queratinizada e também as características do osso periimplantar.
Então a gente pode ter uma diminuição do processo alveolar do rebordo em várias situações, tá? Como por exemplo a perda de suporte periodontal, que faz com que o nível do tecido ósseo diminua, infecções endodônticas, fraturas radiculares longitudinais, um posicionamento dental vestibularizado, uma exodontia feita com um trauma muito grande, né? Um trauma adicional aos tecidos, e também a medicações e doenças sistêmicas que podem rebaixar o nível ósseo. Outra condição, né, outra deficiência nos tecidos periimplantares que a gente pode enfrentar, né, durante aí o tratamento com implantes, vai ser a recessão da mucosa periimplantar. Ela acontece principalmente por um mau posicionamento do implante, uma ausência de osso vestibular, um tecido mole fino e até um trauma cirúrgico, que foi feito durante, né, a cirurgia do implante. Em algumas condições a gente pode ter a ausência de mucosa queratinizada, mas não existem evidências, não existem ainda estudos muito determinantes, né, se a mucosa queratinizada ela tem algum efeito na saúde periimplantar. E por último, né, para terminar essa aula, para terminar todas essas classificações, a gente vai ter as características do osso periimplantar. A coisa mais importante que tu tem que ter em mente é que a altura da papila entre os implantes é determinada pela crista óssea e afetada pela altura dos tecidos periodontais nos dentes, né, adjacentes, nos dentes que estão ali ao lado do implante. Então, como tu pode ver, essa classificação das doenças periimplantares é bem mais simples, bem mais fácil do que a classificação das doenças periodontais. Foi por isso que eu decidi incluir também essa classificação nesse vídeo. No fim, eu sei que não vai ficar um vídeo tão comprido quanto a parte 2, mesmo tendo incluído essas doenças periimplantares. Mas, pessoal, espero que esse conteúdo tenha trazido valor para ti. Espero que esses vídeos tenham te ajudado. Qualquer coisa que tu queira adicionar a essa aula, tu pode deixar nos comentários. Qualquer dúvida que tu tiver também envia para mim. Se tu precisar também me manda uma mensagem no Instagram. Todas as mensagens que o pessoal me envia, tanto no Instagram, tanto no YouTube e até por e-mail, eu leio e respondo todas. E não se esquece, né, para te baixar esses slides, para te baixar os artigos que eu usei para produzir essas aulas, é só tu clicar no link da descrição. E também para acompanhar, né, os próximos vídeos, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui, muito obrigado por ser guerreiro e assistir mais de 50 minutos de aula, mais de 1 hora de aula. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.